Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samantha, eu sou doula e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a episiotomia. Let's go! Você provavelmente já ouviu falar sobre o tal do pique, que é feito na vagina da mulher quando o bebê está nascendo, de parto normal. Esse pique, na verdade, é um nome sutil que se dá por um procedimento que se chama episiotomia. A episiotomia, ela é um corte cirúrgico feito na região da vagina para o períneo, é no períneo mesmo. E o que é o períneo? O períneo é a musculatura que existe no baixo da vagina, sentido ao ânus. Esse corte ele pode ser feito em duas direções, tanto para a esquerda ou para a direita, lateralmente, quanto sentido reto ao ânus. O corte é feito com a intenção de evitar lacerações, ou seja, quando o bebê está saindo com a cabecinha dele passando pelo períneo, não fazer com que esse períneo rasgue. Porém, a gente tem algumas considerações a fazer sobre esse procedimento. A primeira coisa importante da gente falar é que ele surgiu lá no século XIX, quando o parto se tornou aquele evento médico em que o médico faz o parto, não mais a mulher dona do corpo que está parindo um ser humano, mas sim o médico. Então ele é o protagonista daquele parto, ele precisa assistir aquele parto, ele precisa resolver aquele parto. Então a partir do momento que as mulheres perderam a liberdade sobre seus corpos para poder parir, ela começou a passar por todos esses partos deitada, horizontalizada na posição litotômica, que é como a gente se ouve falar, ou a mais tradicional, ginecológica. A mulher deitada, para o seu bebê nascer, perdeu a ajuda da gravidade, né? Na maioria das vezes, se você vê fotos antigas sobre partos, as mulheres estão verticalizadas, então ou elas estão sentadas em banquetas, ou estão de cócoras, né, com a ajuda de outras mulheres da sua família, ou até mesmo deitada, porém sempre com a perna meio levantada, meio de lado, né, com a ajuda de outras mulheres e tudo mais. Ela buscava a posição que lhe favorecia. A partir do momento que a mulher tem que ficar deitada para poder parir, a gravidade não atua mais ali. Então você pensa numa mulher que está com um bebê para sair pela sua vagina, deitada. Esse bebê vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir sair. Então o médico, vendo a mulher deitada, horizontalizada, vendo essa dificuldade do bebê sair porque ela está horizontalizada, decidiu que seria muito importante fazer um corte na hora que esse bebê estivesse saindo para facilitar a sua saída, aumentar o espaço. Então foi assim que surgiu a episiotomia, nesse contexto, nessa história, por esses motivos. E aí a gente se faz uma pergunta para os dias de hoje. Ela é necessária? O que você acha? Você acha que uma mulher que está sob o domínio do seu corpo, parindo, escolhendo as posições mais favoráveis, que raramente vai ser deitada, ela vai precisar de uma episiotomia? Estudos mostram que a episiotomia ela causa danos muito pertinentes e ao longo da vida dessa mulher, muito maiores do que uma laceração natural. Isso porque uma episiotomia ela é um corte cirúrgico feito na região do períneo, como eu já falei, e ela corta contra o sentido das fibras musculares, ou seja, vocês têm... Pensa que aqui entre os meus dedos são fibras musculares e você faz um corte entre elas. Essas fibras, para se recomporem, vão precisar se unir novamente, né? Então a fibra muscular precisa se unir de volta uma ponta com a outra. Numa laceração natural, essas fibras musculares elas tendem a se rasgar pelo sentido da fibra. Então ela vai abrir as fibras e vai fazer essa laceração. Numa recuperação pós-laceração, as fibras vão tender a voltar no seu sentido original. Então a sutura, quando é preciso fazer uma sutura, porque nem todas as lacerações naturais precisam de sutura. Às vezes não tem sangramento nem nada, basta ter um controle ali, manter as perninhas fechadas, que ela cicatriza muito mais fácil. Mas às vezes, quando tem um sangramento, precisa sim, ou tem um sangramento, ou ela pegou um pouco da região da mucosa da vagina e musculatura, que daí seria uma laceração de segundo grau, ela precisa de uma sutura. E aí você vai dar uns pontos para ligar de volta essas fibras musculares no seu sentido natural. Essa recuperação tende a ser muito mais tranquila. Todas essas fibras e a região tende a cicatrizar muito mais fácil porque elas vão estar voltando para o sentido original que elas já estavam antes. Ao contrário da episiotomia, que vai passar por esse processo que eu disse, de rejuntar essas fibras, as pontas das fibras musculares que foram rompidas ao meio. Então, tendo isso tudo em vista e você parar para pensar que se você não estiver na posição ginecológica, deitada, não tem como ter uma episiotomia, a gente pode concluir que a episiotomia não é necessária. Porque se não tiver episiotomia, no máximo o que vai acontecer
é ter uma laceração, e a laceração cicatriza muito mais fácil e melhor para a mulher do que a episiotomia. E pode não ter laceração. Ninguém tem uma bola de cristal para saber quando a cabeça do bebê está nascendo que vai ter uma laceração. Às vezes a pele, porque o nosso períneo ele é elástico, ele estica, nossa vagina estica quando o bebê está saindo. Então às vezes o médico acha que vai ter uma laceração, mas o bebê sai e não teve. Então não precisa. Estudos mostram que na América Latina a gente tem uma porcentagem média de 93% de partos vaginais com episiotomia. Ou seja, é episiotomia pra caramba, sem necessidade. E fora que as evidências científicas mostram que não há benefício em fazê-lo, exatamente porque ela não tem uma recuperação melhor, não evita o trauma perineal. Então, gente, pra que ainda existe episiotomia? Inclusive, tem uma revisão de 2003 da Crocane que fala que é, na verdade, melhor restringir o uso da episiotomia. E aí lá eles colocam todos esses estudos, todo o porquê que é melhor restringir e não fazer episiotomia à roupa. Eu vou deixar todos os links dessas pesquisas e dessas evidências na descrição, entrem, entendam o porquê certinho e o porquê dos números. Mas aí tudo bem, aconteceu, teve uma episiotomia, quais são as consequências dela? Pode ter consequências diferentes dependendo da mulher e de como essa episiotomia foi feita, de quantos pontos foi levados no corte cirúrgico. Mas a maioria relata o quê? Que ela causa extremo desconforto pós-operatório, que é um corte cirúrgico, então a gente considera um pós-operatório. Logo quando o bebê nasce. Então você tem os primeiros dias ali de recuperação dela, tende a doer muito, a arder muito, a urinar, é um desconforto a sentar e tudo mais. Isso sempre dependendo do tamanho, da quantidade de pontos. Tem episiotomias que são pequenas e incomodam tanto quanto episiotomias que são grandes. É uma região de músculos que foi cortada e está precisando se regenerar. Então a gente tem que lembrar que não deve ser tão simples assim para aquilo ali se recompor. Pós, esse período, muito desconforto ao ter relações sexuais. Então a sua região ali da vagina, que é uma região elástica, que tende a ter todo um trabalho muscular, ela teve um trauma. Então ela tem uma cicatriz, ela tem um trauma perineal ali. Então essa região pode ficar mais tensionada. Ela pode não ter tido uma cicatrização muito boa, então ter ficado com uma certa fibrose alta, essa região não conseguir ter a mesma elasticidade que ela tinha antes. Muitas mulheres acabam tendo que recorrer a cirurgias plásticas para conseguir minimizar os danos que essa episiotomia teve. Então, é cruel. Em movimentos ativistas pelo parto humanizado e o uso mais frequente das evidências científicas, a gente trata a episiotomia como uma mutilação genital, porque é um procedimento totalmente desnecessário, feito apenas por conveniência médica e sem mais o respaldo da evidência científica a favor dela. Então, chega de mutilação genital. Com tudo isso, a gente pode decretar o quê? Que a episiotomia é uma violência obstétrica, é um tipo de violência obstétrica. E se você quer entender um pouquinho mais sobre violência obstétrica, eu fiz um vídeo bem completo falando sobre todos os procedimentos, do porquê que essas coisas horrorosas continuam acontecendo. E assista lá para entender um pouquinho melhor. E é isso.